a gente já sabe que tem relatos acho que é Elon Musk, né? O Elon Musk. Elon Musk, que quer fazer um implante de chip. Ou seja, o cérebro ele manda informação para, vamos dizer, para mecanismos externos. Ou seja, eu mando a mensagem para braços mecânicos, mãos, pés mecânicos, enfim. Existem já estudos sobre isso? Não, existem vários, né? Assim, a ideia não é dele, né? De você fazer interface cérebro-máquina, mas ele é uma pessoa com várias iniciativas muito, né? Assim, intensas e bem-sucedido em várias delas. Então isso tem uma alavancada com a iniciativa dele, com essa empresa dele que é a Neuralink. Quando você pensa, mesmo as coisas mais complexas, aquilo está acontecendo fisicamente no seu cérebro, por meio de eletricidade, de química. Então, o que ele quer com isso é captar essas informações, isso é possível, e transmitir essa informação para um braço mecânico, uma perna mecânica, um computador, e você possa restaurar funções perdidas em alguém, por exemplo. Mas mais ou menos não é dele. Se você pegar o Miguel Nicolés, pesquisador brasileiro fantástico, né? Ele mesmo na Copa do Mundo provou ali o conceito de um tetraplégico, fez o pontapé inicial no primeiro jogo da Copa, né? Não sei se vocês acompanharam isso. Com o pensamento, ele controlou um robô, um exoesqueleto robótico que ele estava usando e chutou a bola. Então, muita gente tem feito projetos para tentar desenvolver essa interface de cérebro com a máquina para que um pensamento possa controlar uma máquina. Isso pode se aplicar a um braço mecânico, uma perna mecânica, pode se aplicar a um clique de um computador, pode se aplicar. Recentemente saiu um estudo que foi feito com pessoas com ela que não mais falavam, mas conseguiu captar o pensamento dessas pessoas na área da fala e aquilo se transformou em palavra para um software de computador. Então isso só vai aumentar agora, com certeza, tá? Então, O DBS, o marca-passo cerebral que eu faço bastante, ele é uma... Eu estou jogando o estímulo no cérebro. Eu capto na hora da cirurgia, mas depois que está implantado, eu só jogo para corrigir um problema ali do cérebro. Agora, imagina que eu fizesse o contrário. Já tem aparelhos de DBS que conseguem captar alguns sinais do cérebro e gravar naquele aparelhinho para a gente estudar. E até usar para melhorar o estímulo. Mas se eu conseguir captar informações e captar em melhor qualidade, cada vez mais eu me aproximo de ler o pensamento de alguém ou intenção e jogar isso para uma máquina. Quem sabe isso no futuro eu vou fazer um upload de um pensamento. De repente eu vou te mandar uma mensagem por WhatsApp só pensando, né? De repente eu consigo até te mandar um gosto. Às vezes eu vou transformar, desculpa, pegar a área do cérebro que interpreta o gosto, transformar fazer uma conversão para uma informação elétrica, vai passar para o teu WhatsApp e você vai sentir lá no teu cérebro integrado com o teu WhatsApp o gosto que eu senti. Isso teoricamente é até possível, não, isso não acontece, mas é teoricamente possível, porque o gosto, as percepções também tem uma tradução elétrica. Então você poderia fazer um upload do seu pensamento, entendeu? Então isso é virtualmente possível. E o Elon Musk, qual é o princípio dele? Ele quer aumentar a banda. Ele fala, na banda é a quantidade de informação que você transmite naquela via. Ele quer aumentar a quantidade de informação que a gente consegue transmitir entre o nosso cérebro e uma máquina. Porque ele acredita que através desse aumento desse fluxo de informação é que a gente vai conseguir controlar máquinas e a gente estaria à frente de uma IA caso ela se desenvolva, porque a gente vai poder integrar o nosso pensamento à IA, entendeu? Então, em vez da gente ser vencido por uma IA, a gente vai dominar a IA, porque a gente vai comandá-la com o pensamento. Então ele tem essa ideia, ele acha que o principal problema é a banda, ele quer superar o problema de banda através da Neuralink. Por mais que ele fale agora que ele vai testar para começar em doenças, porque ele vai começar em doenças, até para conseguir regular a aprovação para você implantar isso em humanos, você vai ter que dar um justificativo inicialmente para doenças. Mas a gente consegue imaginar facilmente que talvez ele e outros estejam interessados em elaborar produtos, né, ou outras tecnologias para você, às vezes não tem nenhuma doença, mas você quer controlar o seu computador com sua cabeça, com o seu pensamento. Então é bem provável que a gente caminhe nesse sentido em algum momento. Então a gente tem que ficar bastante atento, né, para que tenham regras para isso acontecer, né, para que a gente não pode
supostamente por uma ameaça de ser dominada por uma IA e aceitando assim, né? A gente tem que, vamos tentar promover essa fronteira de tecnologia, a gente conseguir controlar um computador com pensamento, legal, pode ser muito útil, né? E assustador ao mesmo tempo. Mas assustador, então tem que ter muita regra. Perigoso também ao mesmo tempo, né? Perigoso. E quem vai estar no controle disso? Será que se você conseguir fazer isso, você vai ter super-humanos, né? Que são com a mente integrada no IA, né? Então você vai ter uma vantagem muito descomparada, muito, né? Desproporcional em relação a quem não tem. Para você trabalhar, imagina, se eu sou cirurgião e controlo um braço robótico, eu vou ter 4 braços para trabalhar, então meu colega que não tem não vai conseguir aquele emprego. Então, né, dá para pensar várias situações de desigualdade por causa disso. Também, né? Já pensou um criminoso com 4 braços para assaltar a gente? Pois é. E aí você vai ter uma série de desigualdades no mundo, mas a gente procura, acho que, criar um mundo em que você possa superar desigualdades, né? Pelo menos em teoria as pessoas dizem isso e eu acredito muito nisso. Mas se você cria uma vantagem comparativa insuperável, seria uma vantagem insuperável. Aí você pode estabelecer uma classe que tem acesso a isso que jamais vai ser modificada, ou, né, como se fosse quase uma monarquia, uma dinastia. Imagina que a gente pode, né, ter diante disso. Então é importante não só você regulamentar como usar isso, mas como você vai distribuir, quem vai ter acesso, quem vai controlar. Hoje você tem um mundo em que as mídias sociais são muito preponderantes e algumas companhias controlam essas mídias, né? Então, e você não sabe exatamente como é que são os algoritmos, como é que é o fluxo de informação, e todo mundo está aí, de certo modo, dependente disso. Se for assim para essa interface cérebro-máquina do Elon Musk, será que vai ser legal? Entendeu? Que já cabe em questionamentos do modo como é hoje. Mas se você transcende isso por uma coisa que é tão vantajosa comparativamente, você pode traçar uma história da humanidade fadada a uma desigualdade absurda e insuperável. São reflexão, superpoderes, né? E aí é o perigo para a humanidade também. Se o ser humano já, com as suas limitações, consegue promover tantas catástrofes, imagina com uma ilimitação insuperável. Hackear e tudo mais. Assim, é papo para um outro podcast, para discussões assim de horas, né? Mas enfim.